Embaixadores do Soberano. Esse é o tema da 70ª orientação para o culto doméstico, produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Que seja bênção para a tua vida e que logo você possa vir cultuar conosco aqui à Rua 11 de Junho, 878, em Santo André. Embaixadores do Soberano. Esta é a ordem de culto, do culto que você vai fazer aí na sua casa. Lembre-se sempre que esta é uma orientação para os seus trabalhos. Siga esta orientação, mas faça isso com consciência, diante de Deus, usando a tua Bíblia, orando ao Senhor, atentando para a pregação, guardando tempo para orar. Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja agora. E que esta orientação realmente lhe seja útil, edificante e gloriosa ao nome do Senhor. Leitura da Palavra de Deus. Assim começamos o culto ao nosso Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, e vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10. Lucas 15, de 1 a 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvemos a Deus por termos sido encontrados por Ele. Ele nos encontrou, nos redimiu em Cristo e tem nos transformado. É assim que vamos cantar, com base nesse texto, o hino Transformação.
Estudemos a palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, onde leremos os versos 12 a 20, continuando com o estudo feito na semana passada. João 13, de 12 a 20. Por favor, acompanhe a leitura. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Embaixadores do soberano é o tema desta pregação. Nossa ênfase não recairá desta oportunidade sobre os versos 18 e 19. Estes serão estudados no futuro com a graça de Deus. Mas de todo este parágrafo, de 12 a 17 e finalmente com o verso 20. Vamos estudar a palavra do Senhor. Primeiro precisamos nos recordar que no estudo que fizemos dos versículos 1 a 11, aprendemos que o Senhor estava comunicando um significado à lavagem dos pés que fez aos seus discípulos, quanto ao crer nele. E ele, então, uma vez depositada a fé daquele que tinha seus pés lavados, depositada em Cristo Jesus, ele purificava aquela pessoa. Vimos, então, que não basta que o Senhor Jesus esteja como anfitrião recebendo aquelas pessoas junto a uma mesa e lhes lave os pés. Isto é um tipo de purificação, mas isso se consagra por meio da fé daquele que, estando diante de Cristo, crê naquilo que ele realiza. Por isso, Judas teve seus pés lavados, entretanto, não teve os efeitos deste ato tipificado de purificação, porque Judas não cria, não era um do Senhor Jesus, não era um dos seus amados, como diz o versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus, então, amou aos seus que estavam no mundo, aos seus redimidos, aqueles que o Pai lhe dera e que certamente iriam e têm ido e ainda irão no futuro até o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus susterá em suas mãos, jamais os abandonará e os ressuscitará no último dia, redimidos pelos séculos dos séculos. O primeiro significado, então, é redenção pela fé. A estes o Senhor diz que tem parte com ele, porque foram lavados por Cristo Jesus, nele crendo. Mas o Senhor fez mais aplicações. E as demais aplicações começam a ser vistas a partir do versículo 12. Diz o verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Isto é, o significado da purificação por meio da fé em Cristo Jesus, extremamente importante. O primeiro dos significados apresentados pelo Senhor não é o único,
há mais aplicações a serem feitas pelo Senhor Jesus. Ele então começa a fazer essas aplicações, dando entendimento aos seus discípulos, perguntando-lhes inicialmente: compreendeis? E imediatamente começando a aplicar, a responder, a demonstrar o que é que ele havia feito. E o que ele havia feito? Bem, já estudamos que este evento, marcado a partir do capítulo 13 até o 17, é o evento da Páscoa judaica, a última Páscoa judaica. E a Páscoa judaica de então era celebrada com 4 copos de vinho, cada um deles marcando um momento daquela Páscoa, daquela ceia especialíssima, e que tinha um propósito de anunciar a grandeza de Deus por meio de cada um daqueles passos marcados. O primeiro destes passos era a recepção feita pelo anfitrião. O anfitrião, Jesus, já havia recebido os seus discípulos e já havia servindo a estes seus seguidores, lavado os seus pés, apontando para a purificação por meio da fé. Mas ele, como anfitrião, também diria tipicamente: bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Criador da vide, donde se produz o vinho. Ele estaria bendizendo ao Senhor. Agora observe, por favor, que em 2 momentos deste parágrafo que lemos, ele transpõe a si mesmo o senhorio sobre toda a terra e sobre seus discípulos. Veja inicialmente o versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Vós me chamais Mestre e Senhor, o Mestre e o Senhor, e o fazeis bem, porque eu o sou. E depois, naquele trecho em que ele fala a respeito do traidor, ele conclui dizendo que anunciava a traição antes que ela ocorresse, a fim de que, quando ela acontecesse, os seus discípulos crescem. Veja o final do versículo 19. Diria Jesus que eu sou. O Senhor Jesus inicia a Páscoa propriamente dita, apresentando a sua bênção típica, a sua adoração típica judaica ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que havia libertado o povo do Egito, por isso celebrando a Páscoa, por isso anunciando o intermediário, o mediador, o cordeiro do sacrifício, que apontava para o próprio Cristo. Por isso, então, ele dizia bendito e apresentava-se a si mesmo. Eu sou esse bendito. Eu sou o Mestre e o Senhor. Eu sou. Jesus é o Senhor. Este é o primeiro ponto a ser enfatizado neste trecho que passamos a ver. Jesus Cristo como anfitrião para a Páscoa é o próprio Deus recebendo, embora em sua natureza humana, os seus discípulos para compartilharem com ele da vida eterna, uma vez expiados os pecados pelo sacrifício do Cordeiro. Mas há um segundo significado aqui, e eu logo salto para o verso 20. E o verso 20, leio de novo, diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja, por favor, a sequência ao contrário. Deus o Pai enviou a Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo envia os seus discípulos. Os seus discípulos vão, por sua vez, evangelizar. Agora, na sequência do próprio versículo. Quem recebe aquele que eu enviar, isto é, aquele que recebe ao discípulo de Cristo,
recebe ao próprio Cristo. E quem recebe a Jesus Cristo, recebe ao Pai. Percebe como a relação de ida e de volta mostra a relação íntima entre o próprio Pai e o seu revelador? E o Filho, o revelador do Pai, com os seus discípulos. Lá em João, capítulo 1, verso 18, é dito que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E o Senhor Jesus, vivendo a sua vida inteira encarnada em humilhação, nascido de Maria, até a sua ressurreição, aqui entre nós, o Senhor Jesus sempre foi obediente ao Pai, mas essa obediência lhe caracterizava como aquele que representava o Pai, aquele que revelava o Pai, como que um embaixador do Pai na terra. Ainda nesse capítulo, nesse trecho, nos capítulos 13 a 17, nós podemos ver uma pergunta do discípulo Filipe ao Senhor Jesus, no capítulo 14, verso 8. Veja lá. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Senhor Jesus então responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Na sequência do versículo 20, nós temos então que o Senhor Jesus é o embaixador na terra do Pai, representando e revelando ao Pai. Quem via o Filho, via o Pai. Ora, mas isso não nos coloca nessa relação também? Uma vez que ele disse: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Temos uma intimidade tremenda, única, exclusiva do Pai com o Filho. Mas algo semelhante a esta acontecendo entre os discípulos de Cristo e o próprio Cristo. De modo que, assim como o Filho em tudo obedeceu ao Pai, o Filho revelou ao Pai, nós, discípulos de Cristo, devemos revelar a Cristo, representar a Cristo, de modo que quem nos veja, veja a Cristo. E por isso é que somos cristãos, porque estamos aqui para representar o Senhor. Somos embaixadores do Senhor. De modo que nós, revelando a Cristo, revelaremos ao Pai. E perceba, por favor, por fim de tudo isso, que aquele que nos receber conforme a nossa fidelidade, obediência e identidade com Cristo, aquele que nos receber, receberá a Cristo. Não nos receberá como seus salvadores, mas nos receberá quanto à palavra que pregamos, quanto à revelação que fazemos do Senhor Jesus, a respeito dele, para que as pessoas creiam em Cristo. E nós, seus representantes, seus embaixadores, teremos o privilégio de lhes anunciar a grandeza do nosso Redentor. E crendo em nós, crerão em Cristo. E crendo em Cristo, estarão com o Pai, serão recebidos pelo Pai, receberão, por sua vez, o Pai em si mesmos. Embaixadores representam o Senhor e o representam servindo ao Senhor. Esse serviço em amor. O Senhor Jesus dirá também no capítulo 14 que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Veja o verso 21 do 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o 23, invertida a situação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E veja como ele completa. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, verso 20 do capítulo 13.
Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. O Filho lhe faz morada. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Pai lhe faz morada. Como isso acontece? Com amor obediente. Obedecendo por amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Serviço, obediência. Quem faz assim será recebido pelas pessoas. Os embaixadores poderão ser recebidos e, anunciando o Evangelho, poderão ter a bênção, a alegria de serem tratados como representantes de Cristo e de então serem recebidos como representantes de Cristo, para que juntos, estes que anunciaram o Evangelho e aqueles que os receberam, juntos adorem a Deus na mediação de Cristo, nosso Redentor. Os embaixadores podem ser recebidos. É por isso que é dito aqui, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar. Mas perceba, por favor, que o contexto deste verso aponta para a possibilidade de que os embaixadores não sejam recebidos. Cristo não foi recebido por Judas. Não foi recebido pelos fariseus, em grande parte deles. Pelos escribas, ao menos grande parte deles, não foi recebido. Não foi recebido por grande parte da população romana que habitava em Jerusalém. Ao longo do espaço geográfico ao redor de Jerusalém, ao longo dos tempos, desde aqueles dias até os nossos, muitos não receberão a Cristo. Então, o embaixador pode ser recebido na sua fidelidade ao Senhor, o que apontará para a recepção do próprio Senhor Jesus e do Pai. Mas o embaixador também poderá ser recusado. E recusado o embaixador será como que Cristo ser recusado. E recusar a Cristo é adentrar para o mundo da morte e nele permanecer. Se nós estamos agora vivendo em Cristo Jesus, outros estão morrendo sem Cristo Jesus, rejeitando-o e o fazendo hoje para fazê-lo pelos séculos dos séculos, lamentando-se por tal rejeição. Isto é terrível. Rejeitar o anúncio do Evangelho, rejeitar crer na pregação da verdade, é rejeitar crer em Cristo, é rejeitar a vida eterna, é rejeitar o perdão, é rejeitar ser lavado por Cristo, é rejeitar o seu senhorio, é rejeitar viver. Assim, se o primeiro ensinamento é a redenção por meio da fé, e o segundo é que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus afirmando de si mesmo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês me chamam de o Mestre, o Senhor, e eu sou, vocês fazem bem em chamar-me assim. O terceiro ensinamento, então, é: somos seus embaixadores. Somos seus representantes aqui. Nós devemos servi-lo e podemos esperar que sejamos recebidos e também podemos esperar que sejamos rejeitados. Se estivermos em Cristo, quem nos receber estará recebendo a nossa pregação, estará recebendo a Cristo. Se formos rejeitados, estarão rejeitando a nossa pregação, estarão rejeitando a Cristo. Mas o que fazer diante dessas pessoas? O terceiro significado desta porção de hoje, o quarto do capítulo, é que o Senhor Jesus nos ensina a amar e a servir. Amar e servir estão nos versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz,
façais vós também. E este é um ponto extremamente importante e delicado. E a sua importância está em que o Senhor Jesus está agindo do mesmo modo, mas com dois significados diferentes, para dois tipos de pessoas diferentes. Veja, o Senhor Jesus é o Deus eterno, encarnado entre nós. E na sua encarnação, ele veio como pastor buscar as suas ovelhas, veio cuidar delas, veio conduzi-las ao aprisco. E embora falasse a todos, e a sua pregação alcançasse aqueles que o rejeitavam, ele o fazia para que, dentre todos os que ouvissem, aqueles aos quais ele amara, aqueles que haviam sido dados a ele pelo Pai, aqueles fossem salvos. Portanto, o Senhor Jesus veio ao mundo cumprindo um duplo ministério. O ministério particular de pastorear o seu rebanho. E o ministério geral de anunciar a todos, de servir a todos com o anúncio do Evangelho, a fim de que todos soubessem a verdade quanto a quem ele era e o que havia vindo fazer. Pastoral geral são dois sentidos do serviço que o Senhor Jesus nos exemplifica. Ora, por que digo tudo isso? Porque estão os 12 aqui. E temos estudado que Judas não participou da ceia do Senhor. Mas Judas teve seus pés lavados por Jesus. O Senhor Jesus anunciou a verdade a todos os presentes naquela ceia de Páscoa. A todos os presentes. A 11 que nele criam e a um que não cria. O Senhor então apresentou o seu serviço amoroso a todos, anunciando a verdade, para que soubessem todos que ele era aquele que revelava ao Pai. Entretanto, aos seus, aos quais amara para a salvação, aos quais ama para a salvação, a mim, pela graça, redimido, a você, se crente em Jesus Cristo, redimido por sua graça. A nós ele agiu de maneira amorosa, servindo-nos, mas com um modo pastoral. Não apenas para o anúncio, mas para o cuidado, para o zelo, para a purificação, para a condução ao melhor alimento, à melhor água, ao melhor abrigo. O Senhor Jesus nos pastoreia, veio como pastor e pastoreia o seu rebanho. Ora, como aplicamos isso a nós? Porque ele diz aqui, verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos com esses dois sentidos. O geral, anunciando a todos, e o particular, zelando pelo seu rebanho. Como faremos nós? Do mesmo modo, nós devemos anunciar a todos o Evangelho, indistintamente, dentro e fora da igreja, nas ações corriqueiras do dia a dia, nas ações especiais, nos momentos mais comuns e nos momentos mais singulares de todos. E devemos viver a Jesus Cristo e anunciá-lo pelo poder do Espírito, segundo as Escrituras. Mas esse anúncio geral, feito por amor a Deus, feito também por amor às pessoas, é um serviço feito a Deus e ao próximo. O serviço de anunciar-lhes a verdade eterna, a verdade que redime. Mas ao fazê-lo, estamos nos comportando como Cristo, indo atrás do rebanho, mas não do nosso próprio rebanho, do rebanho dele. Indo atrás do rebanho de Cristo, para que aqueles que ouçam a palavra e tenham sido dados pelo Pai ao Filho, creiam, vão ao Filho,
sejam salvos, preservados por toda a eternidade pela graça do Senhor. Portanto, nós vamos com um sentido pastoral, atrás da ovelha perdida. Mas há também um sentido pastoral de cuidado da ovelha próxima. Lemos lá Lucas capítulo 15, a partir do 3, quando o Senhor Jesus diz: quem é que, tendo perdido uma ovelha, não deixa as suas 99 guardadas e vai atrás daquela para recuperá-la? Eis o Senhor Jesus vindo nos buscar, eis-nos aqui, indo buscar as ovelhas do Senhor Jesus. Mas uma vez tomada a ovelha da sua perdição, ela é guardada, alimentada, dessedentada. Ela é colocada a salvo do animal feroz que quer devorá-la. Há então dois sentidos no serviço: o serviço geral, universal, o anúncio da verdade a todos. Há com isso um sentido específico também, o do resgate daquelas ovelhas que, perdidas, serão resgatadas para a vida. E, finalmente, o sentido de que estas resgatadas são cuidadas. Como faremos nós? Anunciaremos o Evangelho a toda criatura. Essa é a palavra de Cristo. Nós identificaremos os redimidos, os que crerem. Nós os discipularemos. Nós seremos aqueles que, em nome de Cristo Jesus, na verdade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, batizaremos essas pessoas. Nós as ensinaremos a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos pastorear essas pessoas com o ensino da palavra, exortando, edificando, consolando essas pessoas. Sentido do serviço, a fim de que, andando com Cristo, essas pessoas andem purificadas, pés lavados na presença do Senhor. Vemos assim no verso 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. De que coisas ele fala? Ele fala do que está no verso 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós não podemos tomar a posição de Cristo. Somos servos do Senhor. Somos embaixadores do Senhor, enviados pelo Senhor, seus representantes, seus serviçais. Assim, compreendendo que devemos imitá-lo nesses serviços já mencionados, faremos bem, seremos bem-aventurados se nós as praticarmos. Preguemos o Evangelho, então. Cuidemos daqueles que crerem. Edifiquemos aqueles que conosco andam seguindo a Cristo Jesus. Assim, meus caros, como embaixadores, devemos ter a consciência de que não estamos neste mundo largados à nossa própria vontade. Uma vez redimidos, somos representantes do nosso Redentor. Temos que ter esta consciência. E com esta consciência, temos que nos comprometer com nosso Senhor Jesus. Viver cada dia buscando demonstrar como Ele se comportaria. Demonstrar como Ele decidiria, como Ele falaria. E tendo essa consciência e desenvolvendo esse compromisso, só poderemos ser, de fato, seus representantes fiéis, conhecendo a sua palavra e vivendo em comunhão com Ele e em oração. Esta é a nossa responsabilidade, para que, vivendo neste mundo, testemunhemos àqueles que estiverem ao nosso redor, de maneira geral, universal, sem restrições. Percebam, então, temos que ter consciência em nós mesmos, compromisso com o Deus Todo-Poderoso, para vivermos responsavelmente como cristãos diante deste mundo. Que assim exerçamos a nossa embaixada de embaixadores do soberano,
desfrutemos do pastoreio do Senhor Jesus, enquanto nós o servimos responsavelmente. Deus abençoe a sua vida.
Oremos. Ó Deus nosso Senhor, te agradecemos por tão preciosa palavra, que nos alcança, Senhor Deus, e nos envolve no ministério de Cristo. Somos seguidores de Cristo, somos abençoados por Cristo, guardados por Cristo, amados pelo Senhor. Temos esperança nele, sabemos que naquele dia final, apesar de nós mesmos, estaremos como os benditos do seu Pai. Mas nós não somos apenas abençoados, Senhor Deus, para desfrutarmos destas bênçãos tremendas, maravilhosas, incomparáveis. Há uma outra função em nossa redenção, a de demonstrarmos em nossas vidas o Cristo que nos salvou, de testemunharmos de Cristo, obedecermos a Cristo por amor, andarmos com o Senhor, revelando-o a cada dia, no falar, no olhar, no agir, em cada um dos nossos procedimentos e até mesmo quando fazemos nada. Temos que fazer, Senhor Deus, tudo conforme a Tua vontade, a Tua honra, imitando a Cristo Jesus. Pedimos-te, concede-nos esta graça, concede-nos esta consciência, concede-nos este compromisso, concede-nos esta responsabilidade e que o Senhor assim seja honrado com a nossa embaixada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.